Nós já fizemos esse review da temporada. A gente deu aqui a nossa... falou bastante sobre as coisas que a gente achou que seriam legais revisitar. Nós, na segunda-feira, antes de fazer esse review, já demos as nossas apostas pra que a gente não ficasse influenciada com isso. Inclusive, estão aqui, ó. Quem quiser ver, tem vídeo no nosso YouTube. Tem podcast no nosso Spotify também. Sim, eu apostei o Carlos na Mercedes, pois o vídeo foi gravado junto com os conteúdos do Off-Season e não apaguei. Vocês, por favor, aqui é honestidade no valorizem Bifest. a nossa honestidade. Mas nós pedimos para que vocês... Ai, ela é minha capinha. Ai, que amor. Que vocês fizessem apostas. Isso aí. E cá estamos. Nossa, e como teve gente que apostou, né? Muita caixinha. Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal. E sempre a gente muito separou... queridos, muito inteligentes, sagazes. Exatamente. A gente separou algumas, porque não vai ter como responder tudo, né? A Ana Clara aposta que o Yuki vai para a Red Bull. Ai, olha, confesso que seria meu sonho. Seria o meu sonho. Acho que vai acontecer? Infelizmente, eu acho que não. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos construir esse raciocínio. Construa, vamos lá. Existe um conceito entre os fãs e também dentro do modelo da Fórmula 1 de que algumas equipes funcionam como uma equipe júnior para outras equipes. Sim. Na prática, isso não existe, porque não existe uma classificação entre as equipes que estão no grid. Sim, não tem uma equipe ser melhor do que outra nesse sentido, tipo, maior, mais importante. É a zona de pontuação que determina isso, mas não existe uma separação entre elas. Exato. Na prática, existe. A Ferrari coloca pessoas na Haas pra subir pra Ferrari, a Mercedes faz isso com a Williams, e a Red Bull faz com a Visa, Cash App, Pay Now, enfim. Mas... que me parece que mesmo que essas equipes elas também atuem pensando em trabalhar como uma formação de base, digamos assim, já na Fórmula 1, elas também têm os seus atletas. Eu acho que então nesse caso da Stake, como a gente estava falando antes, não se aplica tanto, porque eles estão todos integrando um projeto novo que toda a equipe vai se formar uma outra coisa. Uhum. Então acho que nesse caso não se aplica. Mas... essa turma que tem uma equipe júnior, de uma certa forma, sempre um dos pilotos ele vai estar mais cotado para subir para a equipe principal do que o outro. Sim. Porque o outro vai estar desenvolvendo o carro, vai estar formando pontos para essa equipe que, apesar de ser conhecida, então, por ser uma equipe júnior, não se beneficia da pontuação da outra equipe, obviamente. Uhum. E eu não vejo o Yuki como o piloto figura que ascenderia para o carro da Red Bull. Eu acredito que o Yuki, ele é o piloto da Visa Cash App, entendeu? Entendi. Eu acredito que a figura que era vista como o piloto que subiria para a Red Bull era o Daniel Ricciardo. Eu também acho. Porém, o Daniel Ricciardo fez um meio de temporada tão ruim que essa troca não vai acontecer. Mas eu não percebo forma da Red Bull enxergar no Yuki essa figura de substituição do segundo piloto da Red Bull. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, ano passado a gente podia acompanhar isso, que o Daniel Ricciardo, ele saiu da McLaren e ele entrou como um terceiro piloto, um piloto reserva da Red Bull, que ele fazia, inclusive, muito conteúdo pra mídia social. Ele era ficava mestre ali de cerimônias. Fazia umas coisas assim. Porque ele é muito simpático, muito cativante, né? Exatamente. Ele é uma pessoa muito carismática. E aí, chegou no meio da temporada, eles tinham a figura do Nick De Vries, que ele é excelente em todas as modalidades de automobilismo, menos na Fórmula 1. Sim, o que tá tudo bem, né? E, gente, eu adoro o Nick De Vries. Mas aí, isso aconteceu que eles fizeram o teste do Daniel Ricciardo, já com a ideia de colocar ele no lugar. E Quando fizeram foi a que troca. trocaram? Foi no meio da temporada? Eu acho que não foi, né? Não, eu acho que o Nick De Vries fez, tipo, 10 corridas. Não foi exatamente nesse break, Eu né? acho que foi um pouquinho antes. E aí, também o Daniel Ricciardo ficou algumas corridas sem correr, porque ele se machucou, né? Ele fraturou a mão. Né? E aí chegou o Liam Lawson, que todo mundo amou, que foi super bem. Isso. Mas a realidade é que desde que o Daniel Ricciardo chegou na Visa Cash App, AlphaTauri, enfim... Pay Now. Ainda no passado era AlphaTauri. A realidade é que ele não teve um desempenho esperado do Daniel Ricciardo, que ele um dia já teve na Red Bull. Eu acho que a Red Bull não quer colocar ele nesse lugar justamente por isso, sabe? Sim. Eu concordo 100% contigo. Obrigada. Eu acho que o plano era o Daniel Ricciardo, e eu acho que a Red Bull não tem um bom plano pro segundo assento, e isso é grande parte do que ainda mantém o Tcheco ali. E veja, Sim. Eu gosto do Tcheco, mas Eu o Tcheco também. é longe do piloto ideal que a Red Bull quer. Isso. A Isa Barbosa. Lando campeão.
Porque a esperança das Landettes é a última que morre. Olha só, isso é verdade. Mas campeão pra esse ano ainda, será? Apostas pro segundo semestre. Pra esse ano eu acho difícil. Eu acho que o Lando tem muitas possibilidades com muitas vitórias pra esse ano. Eu acho que a gente vai ver mais vitórias do Lando até o fim do ano. Também acho. Acho que é mais de uma. Acho e torço pra que seja. Talvez mais torça do que ache. Mas assim, gostaria muito que isso acontecesse. Sim. Acontece que nada disso vai acontecer de forma a inibir a ascensão do colega de equipe dele. Exato. A gente não pode ignorar que mesmo que... É a mesma coisa que a gente falou da Red Bull antes. Mesmo que o Lando melhore, outros também estão melhorando. No caso do Lando, ele tem uma competição muito direta que é o Oscar. E veja, mesmo que... o Lando tenha muito mais experiência, a gente vê os resultados deles nas corridas, e tipo assim, ele continua... ficou muito mais tempo com um carro ruim, né? Não, com certeza. E se a gente compara lado a lado, especialmente mais pro começo do ano, a gente vê que o Lando, em geral, ele tem um desempenho melhor nas corridas, nas classificatórias do que o Oscar. Porém, eu acho que o Oscar tá vindo, e ele tá vindo mais rápido do que o Lando esperava. E não vou queimar a outra pergunta. Tá. Mas vou dizer pra vocês que eu não acredito num Lando campeão mundial. Ponto final. Ponto final. Eu não vou dizer que eu não acredito, mas eu acho que tem outros que são mais prováveis antes dele. Então eu vou puxar a pergunta da Ana Cláudia. Tá. A Ana participa muito com a gente sempre. Obrigada, Ana. E aí a gente continua respondendo isso. Tá. Ela diz assim: o Oscar passará o Lando em pontos. Eu achei essa uma aposta muito legal. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje o Max... Hoje de manhã, gente, terça-feira, o Max tá com 277 pontos. É muito ponto, meu Deus. E o Lando tem 199 em segundo lugar, tá? O Oscar, ele tá com 167. Então, 199 para 167, eles estão separados por um Leclerc. Só que o Lec, ele tá com... Ele tem 10 pontos, mais ou menos, que separa o Oscar dele, tá? Na frente. Quem decidiu que o Lec era predestinado, que se resolva com isso aí. Eu acho que a tendência é que o Piastri passe o Leclerc com facilidade. Inclusive porque é uma diferença de 10 pontos, que pensando num final de semana de corrida, é tranquilamente atingível, mesmo que o Leclerc continue a somar os seus pontos. Sim. A minha questão é a seguinte: o Lando também vai continuar a somar pontos. E aí ele tem uma diferença maior, mas também não é uma diferença gigantesca. Eu acho que o Max Verstappen não vai ser atingido por nenhum deles. Ele pode ser aproximado, mas concordo. Atingido não. Agora, o Oscar passar o Lando em pontos, veja, eu acho que é possível. Eu concordo contigo. Eu acho que nenhum vai alcançar o Max. Inclusive, me surpreendeu ver que tu botou os números ali. Na minha cabeça, tinha mais diferença entre o Oscar e o Lando. Enfim, a diferença é menor do que eu imaginava que seria. Na prática, se eu tivesse que apostar, se a gente for comparar a evolução de Lando e a evolução de Oscar, a gente vai ver o Oscar evoluindo mais do que o Lando. Isso não significa que o Lando não vai evoluir, então claro. Eu imagino que no final do campeonato a gente tem alguma ordem: Verstappen, Lando e Oscar. Eu não acho que o Oscar vai passar, eu acho que talvez ele se aproxime. Se ele passar, meu Deus, entretenimento aberto pra nós. Mas eu acredito que seja possível, tu não acha que é possível? Eu acho plenamente possível. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que não aconteceria. Sim. Mas que passar o Leclerc, com certeza. Eu acho que 10 pontos é uma questão de duas corridas. Mas é uma aposta muito boa. É uma aposta muito boa. A Milene mandou assim: uma melhora significativa para Aston Martin. Sonhar não custa nada. Você todos queremos. Sonhar não Gente, custa nada. Olha, o sonho da 33, ele não morre. Não. Mas assim, olha... Vai lá, Giovana, brilha. Então, olha, o Mike Crack... Ai, gente, olha, esses chefes de equipe meio desconhecido, eu adoro todos eles. Tá. O Mike Crack... Todos eles? Não, alguns. Tá. O Mike Crack, que é o chefe de equipe da Aston Martin, ele é assim, o nome dele é Mike Crack. Ai... Enfim. Ele deu uma entrevista agora no começo de agosto, falando sobre, basicamente, tipo assim, refletindo sobre o que aconteceu e o que há por vir. Tipo a gente no Bifest, assim. Que beleza. E ele foi muito honesto, porque ele é alemão, eu acho, ele é bem honesto. Isso é ótimo. E ele falou assim, olha, que francamente a equipe não esperava que fosse tão ruim quanto...
Não, ó, ele falou mais delicadamente gente, do que olha, isso. ruim assim, não dava nem pra eu prever. Não, ele foi mais delicado que isso. Ele falou assim, olha, ele admitiu que a equipe esperava mais dessa primeira metade da temporada. Ah, sim. Uma pessoa de classe, né? Entendi. E aí, inclusive, teve um grande pacote de atualizações que a Aston Martin trouxe na Hungria. Que deu... Passou meio desapercebido. Mas assim, ó, mas isso que me chamou a atenção. Deu certo, tipo, pelo que eles falaram, o pacote deu certo, eles implementaram, funcionou, tudo mais, mas a gente não viu um ganho de performance imediato naquele carro. Não. E aí, então, o que ele fala? Ele fala tudo isso, e ele fala que assim, eles esperavam que ele tivesse... que o Stroll pegou, tipo, um tempo bom num TL? Ou eu tô viajando? Não sei. Não teve agora mais pro fim do ano? Mais pro fim do ano não, mais pro fim dessas férias. O que eu me lembro do Stroll em TL foi na China, que ele ficou em P1. Mas a China foi, tipo, bem no começo do ano, não. Não, mas eu não me lembro de outro do Stroll. Então esquece, eu devo estar viajando. Mas o melhor resultado da Aston Martin nesse ano foi um P5 do Alonso na Arábia Saudita. Não, um resultado ótimo, né? Sim, ótimo pra ser, tipo, a média do time, né? Mas o melhor ter sido um P5. Não. A gente tinha um professor de física que fazia assim no colégio. Ótimo! Lembra? Eu falei agora, eu pensei, nossa, eu pareço ele falando ótimo. Não, icônico. Eu nunca ouvia isso, né? Porque era física. Não era... A Giovanna ouvia, a Giovanna era boa. E aí... Mas o Mike, basicamente, ele admitiu que, ó, não tá como a gente queria. Era pra ter posto esse upgrade pra melhorar. Não deu certo, mas... É isso aí. Eu adorei ele, eu vou acompanhar mais. Ele é um querido. Mike Crack. Já cabecinha branca. Mas basicamente assim, olha, ele falou que eles esperam muitas coisas boas e que ele vê uma luz, aspas, né? Ele vê uma luz no fim do túnel para o final da temporada. Ai, que medo! Ou seja, o que isso quer dizer, gente? Que eles estão esperando o Adrian Newey. Eu acho, né, pessoal? Acho barra assim, sonho. Isso quer dizer assim, a gente tentou, tá? Demos o nosso melhor. Fizemos tudo Quem que sabe podemos, ano que vem. Podemos muito pouco, entendeu? Foi isso aí. Mas enfim, eu adoraria ver a Aston melhorando. Eu confesso que eu não levei muita fé nesse discurso do Mike Crack, mas se for se guiar pelas palavras dele, eles têm perspectiva de melhora. Mas independentemente, eu acho que eles souberam identificar que não foi legal, né? E de qualquer forma, eu acho que mesmo que eles melhorem, eles não alcançam a Ferrari. Ah, não. Eu acho que eles se mantêm nessa posição de um P5 de construtores, assim, sabe? Sim. Que já seria melhor, né? Já seria melhor. Enfim. Vamos ver. A Roberta mandou muitas opiniões. Muito obrigada, Roberta! A Roberta também conversa bastante com a gente. E eu escolhi uma delas só porque é a que eu quero apostar também. Infelizmente eu não apostei antes. Mas, entre as várias sugestões que ela deu, ela apostou Sainz P1 em Monza e eu não escolhi essa. Nossa, não escolhi. Nossa, não. Imagina que lindo. Lindo, mas eu escolhi pódio do Lewis no Brasil. Aqui no meu coração é quase certo, assim. É porque sabe o que eu acho? Ele já seguiu a nossa orientação de vencer Silverstone. Sim, e a gente queria que ele vencesse no Brasil também, porque né? ele tem essas duas opções de home race, né? Sim. E na real, a gente tava muito nessa tocada deles vencerem em casa. Sim. Porque o Leclerc tinha vencido em casa, o Piastri, qualquer lugar é a casa dele, o mundo é o celular. O Lando tem a vibe de Miami. O Lando totalmente tem fitting com Miami. É isso aí. Não, mas é uma coisa assim, olha, porque Vitória... Eu acho muito possível ele vencer no Brasil. Ainda mais agora, depois das últimas. Mas a questão é que a gente tem muitos vencedores possíveis nessa temporada. E que bom. Mas assim, pódio no Brasil, pra mim... com certeza, ele consegue um pódio no Brasil. Pra mim é tipo... Feito, confirmado. Já posso marcar no meu bingo aqui. Sim, tu botou ele no teu? Não botei. Meu bingo figurado. Ai, que bom. Eu queria ter posto, né? Porque a Roberta teve uma ideia muito boa. Muito boa. Mas, eu também quero. E acho que tem muita chance. Olha, Giovanna, aqui nesse próximo tu vai brilhar também. Eu vou? Me diga. A Rayane mandou assim. Jos Verstappen... Vamos lá. Vai arranjar mais uma briga. Com certeza. Com Horner. Já amei, Rinha! E o Max... vai dar tchau pra Red Bull. Ai, olha, desse ano pro ano que vem, primeiramente amo Rinha. E esses dois aí, Rinha certa. Mas assim, Mas a rinha deles... a rinha com o Christian, né? O Helmut Marko é amigo deles, né? O Helmut Marko é amigo deles e o Max já falou que se o Helmut sair da Red Bull, ele sai junto.
E o Max tem que fazer essas coisas com a Kelly Piquet. Kelly, onde você for, eu vou. Helmut Marko, não. O Helmut Marko que tem que fazer essas coisas com o Max. Se o Max sair, eu vou atrás. É isso, concordo. Concordo. Mas, porque deu toda aquela função do Christian Horner, do grande escândalo que foi abafado no início do ano. E a família Verstappen, leia-se Jos Verstappen, obviamente não quis ser associada à publicidade negativa do chefe de equipe. Vá. E aí, então, tiveram várias especulações de conversa, de coisa e tal, não sei o que, do Max sair da Red Bull. Não sei se você se lembra, se falou até dele ir pra Mercedes. Na época, a Mercedes era carroça ainda. E o pessoal ficou tipo assim, como assim o Max vai deixar o carro perfeito dele pra ir pra Mercedes? Que eu acho que isso era, assim... No começo do ano era um cenário muito diferente. Era o principal ponto, né? Tipo assim... O Max vai sair do carro perfeito dele, que agora não é mais tão perfeito assim. Mas, a minha opinião é que pra ano que vem eu acho que o Verstappen não sai da Red Bull. Eu também acho que não. Mas eu acho que o Max, ele é muito menos leal à Red Bull do que a maioria das pessoas assume que ele é. Tipo assim, acho que tem gente que tem essa coisa, não, ele nunca vai sair da Red Bull, ele fez seu nome na Red Bull. Eu acho que, assim, ele é muito mais leal às pessoas que estão na Red Bull do que qualquer coisa. Sabe o que eu penso? Ele já falou várias vezes sobre o desejo de não ter uma carreira longeva na Fórmula 1, né? Que ele pretende vencer mais um pouco e depois parar. E eu acho que isso é uma coisa difícil de tomar essa decisão. Primeiro, porque tu nunca sabe quando é que tu vai parar de vencer, tu precisa estar competindo pra ter essa informação. Sim, e todo mundo quer sair bem, né? E segundo, que é muito melhor tu sair bem do que tu sair num momento de baixa. Só que, de novo, não tem como tu saber quando isso vai acontecer. Então eu tenho muita dificuldade de imaginar o Max em outra equipe. Muita dificuldade. Eu também mesmo. tenho. Mas se ele fosse sair por uma rinha, ai meu Deus, imagina os vídeos assim no TikTok. Mas uma coisa real, né? O Toto deu uma entrevista falando que, tipo, em algum momento vai ter que acontecer Max na Mercedes, né? Ai, olha, o Toto é um passado. O Toto é um passado. Mas, uma coisa assim, olha, a gente viu Adrian Newey saindo da Red Bull, agora o Jonathan Whitley, que é o diretor técnico, o diretor esportivo, aliás, saiu pra ser o chefe de equipe da Audi. Então, tipo assim, daqui a pouquinho o Helmut Marko sai, tomara, né? De algum jeito, uma hora ele vai sair. Mas assim, quantos anos tem aquele homem, gente? Daqui a pouco ele vai de arrasta? Sim, ele já era velho na época que ele entrava no quarto de hotel do Vettel pra falar que o Q2 não tinha sido ruim. Vamos pra próxima, que você tá me irritando. Eu acho que com o pessoal saindo, o Max é muito mais leal às pessoas do que a equipe. Então, o pessoal saindo, o Max ele se sente menos preso à equipe. Sim. Então, eu acho perfeitamente possível que ele saia daqui a pouco. Ano que vem, não sei. Vamos ver. A Bia botou assim: a minha aposta é que o Lando vai perder espaço na McLaren como prioridade. Meio que já tá perdendo, inclusive, né? É porque eu acho que assim, olha, a gente já falou sobre isso no passado também, que a McLaren é um desses times que jura de pé junto que não tem primeiro piloto. Que a gente, na nossa opinião, isso é meio inconcebível. Eu acho que não tem como uma equipe não escolher quem priorizar. E a gente já falou disso em outros episódios, que é assim, na real, é uma decisão muito fácil de administrar, dependendo do lugar do grid onde tu tá. Só que quanto mais pra cima, mais pior. Difícil. É inviável a Red Bull não ter um primeiro piloto. Claro. E se a McLaren quer ser a segunda equipe, vai vencer os construtores esse ano, vai se tornar inviável. E não é só por causa de erro de estratégia. É por uma questão de definição de pontuação, nananã. Porque uma coisa é assim, se um piloto chega em P1 e um piloto chega em P2, pra equipe, isso pode sinalizar uma coisa se eles estão disputando, por exemplo, só os construtores. Só, né? Entre muitas aspas. Sim. Agora, no momento em que eles passam a disputar campeonato mundial, no momento em que passa a ser muito importante uma definição de primeiro lugar, de segundo lugar, isso passa a fazer diferença mesmo sendo os pilotos da mesma equipe. Com certeza. Então, assim, isso em algum momento vai se tornar insustentável e tomara que seja logo, porque vai sinalizar que a equipe tá competitiva a esse ponto. Sim. E veja, por muito tempo foi muito tranquilo pra McLaren priorizar o Lando, porque ele era o piloto com maior experiência, o Oscar tava chegando. Sim. Então, assim, vai ter um upgrade, vamos colocar primeiro no carro mais experiente, que vai saber mais o que fazer, vai saber o feedback pra dar. E veja, isso, querendo ou não, já demonstra uma hierarquia. Claro que sim. Entende? Mas naquele momento inicial que o Oscar tava chegando ali, fazia muito sentido. Então o Lando vai perder o seu espaço como piloto principal. Talvez já esteja perdendo, olha a Hungria. Talvez já esteja perdendo. E olha, e o Lando, uma coisa que o Oscar tem e que o Lando não tem, é uma boa cabeça. Eu acho que conforme o Oscar for melhorando, que agora ele vai melhorar cada vez mais... Sim.
o Lando vai ter que saber lidar muito bem com isso. E ele não tem uma histórico de saber lidar muito bem com esse tipo de coisa. Então, Tomara que ele aprenda. tomara que ele aprenda, mas eu vejo ele... Não digo que o Oscar vai assumir o primeiro lugar, porque... Enfim, sabe como essas equipes são. Mas que o Lando vai perder essa prioridade que ele tem, muito possível. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Oscar Piastri não será campeão mundial pela McLaren. Por que não? Me cobrem. Porque, assim, que o Oscar, ele combina com uma Mercedes, combina com uma Red Bull, ele combina, né? Vamos falar a verdade. Olha, o Oscar, entre os dois pilotos, entre ele e o Lando, ele será o piloto assediado por equipes acima deles. Eu acredito que se hoje a Red Bull precisasse trocar o Max Verstappen, a Red Bull trocaria o Max pelo Piastri. Então, André Stella, pernas pra que te quero. Não é bem rápido que tu quer? Então te mexe. Ó, a Valentina. A Valen também sempre participa com a gente. Ó, eu acho que vai ter piloto que já saiu voltando no ano que vem. Ai, meu Deus! E aí? Hashtag Mick na Mercedes. Então, pessoal, eu acho que quando a gente pensa num piloto que já saiu pra voltar, eu penso no Mick. Tu já imaginou ele e o Jack Durham no mesmo ano no grid? Ai, Que não, amor! eu adoro, mas seria tipo assim... Não Logan, ser e Oscar, colegas. Logan e Oscar parte 2, né? Tá, mas não precisa ser colega. Tá, não, eu também acho que não. Mas assim, é porque eu acho... Quem que é o nome que já foi do grid que pode voltar? Eu acho que é o Mick, né? Eu acho que é o Mick. Seria- O De Vries não é. Não. E acho que O ele nem ia Seb, querer. Giovana, nós estamos esperando que tu fale do Seb. Eu já que vai falei pra voltar. vocês que o Seb, ele vai substituir o Helmut Marko. Ele não vai voltar pro grid, ele não quer nem a WEC. Sim. Mas, ó, eu ia adorar, mas acho que ele ia se queimar. Vai lá pro Helmut Marko, sabe? Mas eu acho que o Mick... É porque eu tenho uma dificuldade. Na minha cabeça, o Mick tá muito afastado. Mesmo que ele continue ali com a Mercedes. Mesmo que ele esteja sempre... Sempre do lado do Toto. O nome dele, pra mim, é um nome que se afastou. Ele tá agora... Tá com a WEC, tá com a Alpine. Tipo, mesmo que ele continue associado à Mercedes... E a real é que eu acho que a Mercedes não tem um nome super sólido pra colocar no assento. Porque ou eles colocam um Mick, que também não é uma coisa, tipo assim, seria uma segunda chance, seria... E veja, eu acho que o Mick, ele pode brilhar num carro mais confiável e agora com mais experiência. Mas eu acho que de longe, né? ele não é o nome dos sonhos do Toto. E também tem o Kimi Antonelli, que como a gente já falou, Eu longe de acho ser que um nome ideal. Mas o Antonelli, eu acho que brilha mais os olhos do Toto do que o Com Schumacher. certeza. Aí vai a questão de Que que, eu olha... acho péssimo. O Kimi Antonelli, ele, essa altura, ano passado, ele tava na freca. É um carro muito fraquinho. Ele sentiu esse pulo pra Mas Fórmula o nome 2. é bom. Oi? O nome é bom. Kimi? Não, freca. Freca. Sabe o que significa freca? Não. Formula Regional European... K. não, é como se... tararã da Alpine. É a Alpine que organiza. Competition, championship. Championship by Alpine. Isso aí. Ai, amo. E há muito tempo Adorei, gente. há que muito- legal. Há hein? muito tempo atrás era o quê? A Fórmula Renault, famigerada, né, pessoal? Que também é, por exemplo, Oscar Piastri, campeão da Fórmula Renault, por isso que ele se associou àquele time do Campeão Demo. de tudo. Eu acho que o nome que mais teria chance de voltar seria o Mick. Mas eu tenho uma dificuldade de ver isso na minha cabeça. O que tu acha? Eu acho que não vai voltar. Mas eu também acompanho o relator no voto pra Mick Schumacher. Ah, muito obrigada.